Olá, tudo bem? Eu sou o professor Claudino, seu professor de História, com o projeto História na Palma da Sua Mão. A dica de hoje é sobre as constituições brasileiras. Vamos lembrar que ao proclamar a independência do Brasil e ao convocar uma Assembleia Constituinte, Dom Pedro I resolveu fechar a Assembleia Constituinte em 1823, sob o argumento de que precisava de uma Constituição que fosse mais liberal, que fosse digna dele e digna do povo brasileiro. Em 24 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, instituindo uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. E aí importante, porque é muito comum cair em prova sugerindo que a Constituição de 1824 instituiu no Brasil uma monarquia absolutista. É mentira. É o artigo 3º da Constituição que diz: o governo será monárquico, constitucional e representativo. Essa Constituição foi outorgada porque foi imposta, porque foi delegada, sem passar pelo crivo de uma Assembleia Constituinte escolhida pelo povo. Em 1889, os militares, apoiados pelos cafeicultores e pela classe média urbana, deram um golpe no imperador, expulsaram Dom Pedro II do poder e proclamaram a República. Em 1891, veio a nova Constituição brasileira, que é conhecida como a Constituição de Rui Barbosa. Rompíamos com a monarquia, instituíamos uma Constituição republicana, criava-se os chamados Estados Unidos do Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder mediante a Revolução de 30, não obstante ter perdido as eleições para Júlio Prestes. Rompido, portanto, a ordem jurídica e política do país em 1930, em 1934, foi promulgada a nova Constituição brasileira. É a primeira Constituição do governo Vargas e a terceira Constituição do país. Em 1937, Getúlio Vargas rasgou a Constituição de 34, suspendeu as eleições marcadas para o ano seguinte e mandou fazer, junto aos seus auxiliares, a nova Constituição. Era a decretação do Estado Novo, era o golpe do Estado Novo. Essa Constituição é chamada de Polaca. É uma Constituição baseada na Constituição da Polônia e na Carta de Lavoro da Itália. Em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, os militares recém-chegados da Segunda Guerra exigem a renúncia de Getúlio Vargas, que assim o faz para evitar ser deposto. Em 1946, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. É a terceira da República e a quarta do país. Em 1964, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares. Rompido a ordem jurídica e política do país, em 67, foi aprovada uma nova Constituição. É a primeira do regime militar. É a sexta do Brasil, a quinta da República. E em 1985, acabava-se o regime militar. Em 1986, o governo Sarney convocou a Assembleia Constituinte e em 1988, dia 5 de outubro, foi promulgada a nova Constituição brasileira. É considerada a mais democrática de todas. É a sétima do Brasil, a sexta da República. Por essa Constituição, Roraima deixou de ser território e se tornou Estado de Roraima. Continue ligado no projeto História na Palma da Sua Mão com o professor Claudinho e lembre-se, você é do tamanho do sonho que você tem.